ao senador João Costa, senador do Partido Pátria Livre, que até o momento estava presidindo a sessão do Senado da República. Vossa Excelência tem o tempo de 20 minutos com a tolerância dessa presidência. Senhor senador Paulo Paim, em seu nome, permita-me cumprimentar os demais senadores e senadoras, os senhores e as senhoras presentes e aqueles que nos assistem, que nos ouvem pela TV e pela Rádio Senado, e também aqueles que acompanham essa missão do Parlamento pelas redes sociais. Senhor senador Paulo Paim, senhor presidente, o que me traz aqui é um descontentamento com relação à falta de igualdade e à falta de segurança que têm vivido os servidores comissionados, não só dessa casa, mas de todo o serviço público do brasileiro. Eles não têm direito à indenização a título de FGTS, eles não têm direito a nenhum tipo de estabilidade, podem ser demitidos, podem ser exonerados, me desculpem, podem ser exonerados ad nutum, sem qualquer justificativa, podem ser exonerados em pleno período de gravidez, aqui as mulheres, podem ser exonerados durante o período de uma doença, de uma recuperação de doença, e alguns servidores estão há 18 anos, senhor presidente, ou mais, como servidores comissionados do Congresso Nacional, e se forem exonerados amanhã de manhã, não terão um dia de indenização. Após 18 anos, após 20 anos, após 22, 23 anos, não importa. Nem sequer aviso prévio. Nem sequer aviso prévio. Eu assisti uma luta travada pelo senhor com todos os senadores e senadoras em relação às garantias e os direitos trabalhistas e previdenciários das empregadas domésticas. Uma luta no sentido de melhorar a condição de seres humanos que já não aguentavam mais viver, às vezes, à margem de seus direitos. Mas no Brasil, senhor presidente, quando nós enxergamos que um grupo foi atendido, que um grupo foi protegido, nós descobrimos outro grupo. É mais ou menos se o cobertor fosse pequeno e nós tivéssemos que proteger muita gente. Mas com essas considerações, senhor presidente, eu ingressei com o projeto de lei 139, na última semana, onde eu peço que o artigo 51 da Lei 8.112 seja alterado e que a redação do inciso 5 seja a seguinte: uma indenização por tempo de serviço destinada a indenizar o servidor ocupante de cargo em comissão quando de sua exoneração. Nas hipóteses de demissão a bem do serviço público, não importa, eu penso que nós não devemos pagar essa indenização. Mas nas hipóteses de simples exonerações, nós precisamos criar essa indenização. O artigo 52A desse dispositivo passaria a ter a seguinte redação: a indenização estabelecida no inciso 5 do artigo 51, essa que eu acabei de ler, será devida por ocasião da exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, na proporção de 8% dos vencimentos mensais por cada mês de efetivo tempo de serviço. E no parágrafo único eu digo: a indenização de que trata esse artigo não é devida na hipótese de demissão do servidor em comissão em consequência de falta disciplinar. Se nós temos, senhor presidente, nós precisamos corrigir uma injustiça. Antes, os servidores tinham o FGTS. Depois, com a estabilidade, não se justificava mais o FGTS. E nós tiramos. Mas nós temos os empregados da iniciativa privada, ou quando regidos pela CLT,
os servidores têm FGTS, porque a estabilidade é menor. Então, no momento que eles conquistam a estabilidade, não faz sentido ter mais uma indenização mensal. Mas os servidores comissionados não têm qualquer tipo de estabilidade. São demissíveis ad nutum, são demissíveis de acordo com a vontade de seu chefe, da vontade daquele que o nomeou. Então, nós não podemos continuar convivendo, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Nós não podemos continuar convivendo com tamanha injustiça. Nós precisamos, o Brasil precisa crescer. Eu era menino, meu pai me falava do Brasil do futuro. Meu pai morreu e não viu o Brasil do futuro. Mas uma coisa eu tenho certeza, senhor presidente, nós não vamos chegar ao Brasil do futuro com injustiças. Nós não vamos chegar ao Brasil do futuro tirando de quem trabalha. Nós vamos chegar ao Brasil do futuro trabalhando e reconhecendo os direitos daqueles que trabalham. A proposição apresentada visa suprir, visa sanar essa lacuna da lei, corrigindo uma grande injustiça cometida contra os dedicados servidores públicos ocupantes de cargos em comissão. Com essas considerações, senhor presidente, eu penso que a minha primeira etapa, a primeira parte de meu pronunciamento deve se encerrar. E essa etapa é preciso corrigir. No meu projeto, senhor presidente, eu toco apenas na criação de uma indenização de 8% por mês. Eu não toquei naquele impedimento de exonerar no período da gravidez, de exonerar no período de doença, mas um projeto, tudo começa com um passo, e esse passo eu dei, e as sugestões e colaborações precisam ser dadas. Emendas a esse projeto, se for o caso, um projeto até substitutivo, mas nós precisamos caminhar para frente, senador Agripino. Nós precisamos corrigir essa injustiça. Não são servidores de um dia, não são servidores de uma semana, são servidores, às vezes, de décadas. Servidores que vão se aposentar, sempre ocupantes de cargos em comissão. Servidores que são exonerados de uma hora para outra e não recebem um centavo. Que vão para suas casas, não têm seguro-desemprego, não têm aviso prévio, não têm nada. Não sabem como vão criar seus filhos até conquistar novos empregos. E é em nome desses servidores, em nome da dor e do sofrimento que todos estão sofrendo, que nós precisamos reagir. Vamos diminuir as desigualdades, vamos criar um país mais justo, e assim nós vamos chegar perto e vamos nos aproximar de um Brasil do futuro. O outro ponto, senhor presidente, diz respeito ao projeto de lei que apresentei também, de número 139. Nesse projeto, 138, me desculpem, o 139 é o projeto dos servidores comissionados. O 138, eu busco, senhor presidente, regulamentar e possibilitar a adoção do nascituro, assim considerado aquele que não nasceu e que está no ventre da mãe, no ventre materno. Nós precisamos criar instrumentos, precisamos criar opções para a mulher antes da gravidez, para a mulher e para o bebê durante a gravidez e depois da gravidez também. Opções que possam levá-las a ter uma relação sexual cada vez mais responsável, a ter uma gravidez cada vez mais planejada e que possa colocá-las cada vez mais distantes dos abortos que estão sendo feitos no Brasil. Abortos, às vezes, injustificáveis. Abortos com sequelas gravíssimas para as mães. E o que penso não é travar uma luta entre ativistas pró-aborto e aqueles que são contra o aborto. A luta que nós precisamos travar juntos
é uma luta em que buscamos opções a favor da vida. Nós precisamos defender a vida. E essas opções nós só vamos conseguir encontrá-las depois de muita conversa, depois de muito diálogo. Com essas palavras, senhor presidente, eu gostaria de agradecer os mais de 100 e-mails que recebi na última quinta-feira, de quinta-feira para cá, todos eles me parabenizando pelo pronunciamento que fiz na quinta-feira, no final da tarde de quinta-feira, onde me posicionei contra o aborto e critiquei duramente esse projeto de lei, o anteprojeto do futuro Código Penal, em que banaliza, em que a vida é banalizada nesse projeto. Um projeto que ampliou de forma injustificável as diversas formas de aborto que já temos, ou no mínimo as 3 formas que já existem. Então, agradeço todos aqueles que enviaram mensagens de apoio, mensagens na direção que tenho adotado. Nós precisamos conversar, mas é preciso conversar, criando alternativas e opções para as mulheres, respeitando a individualidade de cada um e defendendo o nascituro. Precisamos criar um cadastro de nascituros que vão ser adotados, de pais que querem adotá-los. Esse cadastro precisa ser sigiloso, principalmente com relação ao nome da gestante. E, se for o caso, em decisão fundamentada, os juízes precisam deferir a utilização de pseudônimos, para que as gestantes tenham segurança que a sua identidade será preservada na adoção do nascituro. Com essas considerações, senhor presidente, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite. Muito obrigado. Esse foi o senador João Costa, que faz seu pronunciamento. Entre eles, permita o conjunto muito bom, mas fortalecendo os servidores da casa, né? Que é verdade, não são nem seletistas, porque eles não têm o direito dos seletistas. Já que eles não são estatutários, vamos colocá-los como seletistas, né? Pelo menos isso. Aí eles teriam o direito, aos mesmos direitos que a empregada doméstica. Não tem os direitos que as empregadas domésticas hoje têm. Claro que é importante que a empregada doméstica tenha esse direito, mas que os servidores da casa também tenham. Pelo menos aviso prévio, fundo de garantia. Sei que o senador Agripino, que vai usar a palavra agora, concorda com a tese, né, senador? Passo a palavra nesse momento. Não sei se Vossa Excelência concluiu. Só agradecer, obrigado. Cumprimento Vossa Excelência. O senador José Agripino, com a palavra, fala como líder. Mas se quiser falar também como orador escrito, Vossa Excelência teria um tempo maior. Posso colocar como orador escrito? Não lhe colocarei como orador escrito, porque é 20 minutos.